Já Ora bem, estamos Peço aqui, já desculpa. temos os participantes. Podes muito dar umas bem. palavrinhas de início do nosso webinar? Posso sim, senhor. Também já vejo ali o Ricardo. Olá, Ricardo. Está tudo bem? Bom, as palavrinhas são muito simples e são para agradecer a todos os que participam deste webinar. O Clean and Safe foi uma das iniciativas com mais sucesso durante a época de pandemia. Foi o que nos permitiu também posicionar Portugal como um destino seguro e principalmente de qualidade. E foi precisamente por causa disso que nós decidimos transformar o Clean and Safe, ou ampliar o seu âmbito de atuação e transformá-lo, nós costumamos dizer, numa célula ativa que pode ser acionada a qualquer momento, mas principalmente num instrumento de ajuda a todos e a todas em situações que sejam situações específicas e de crise. Tenho a certeza que todos os que vão participar numa ótica de transmitir conhecimento vão dar o seu melhor para que este webinar seja o mais positivo e o mais construtivo possível, mas obviamente não posso deixar de agradecer às equipas que organizaram, mas principalmente àqueles que participam hoje e que continuam a apostar nesta iniciativa. Portanto, muito obrigado e votos de bom trabalho para todas e para todos. Obrigada, Luís. Muito bem, então estamos em condições, Leonor, de começar o nosso webinar. Obrigada ao nosso Presidente pela participação. Temos quase 200 participantes, espero que estejam todos a ouvir-nos e a ver-nos em condições. Temos aqui as nossas colegas no backstage para poder, enfim, responder a algumas questões técnicas que possam existir, e damos seguimento ao alinhamento que tínhamos previsto. Com, enfim, uma primeira apresentação geral do selo Clean and Safe, da sua evolução, e passo a palavra à Leonor Picão, do Turismo de Portugal. Obrigada a todos, muito obrigada por estarem aqui a participar connosco. A minha apresentação vai ser breve. Eu peço aqui à Paula ou à Teresa em bastidores que possam colocar já a apresentação. A Teresa depois dirá também umas palavrinhas na sequência da minha intervenção, até porque, como reparam, eu estou um bocadinho afónica e espero que isso não seja um constrangimento a conseguirem ouvir efetivamente aqui aquilo que é um bocadinho a história do projeto do selo Clean and Safe e o potencial que ele constitui. Portanto, como o nosso Presidente dizia, o selo Clean and Safe foi lançado com o objetivo de ser um instrumento muito ágil, muito simples, gratuito e de muito fácil utilização, de apoio ao setor turístico, a toda a cadeia de valores, com um foco muito grande nas empresas, numa altura em que nos deparávamos com a pandemia Covid-19 e em que o setor se via obrigado a parar de forma inesperada, depois de anos de crescimento muito significativo. E, portanto, a sua origem foi exatamente criar requisitos de higienização e prevenção à Covid-19 que ajudassem a uma possível reabertura do setor neste momento, naquele momento de pandemia, e que abrangesse toda a cadeia de valor e, portanto, que não fosse só para os hotéis, que não fosse só para o alojamento turístico, mas que fosse pensado para uma cadeia de valor, toda ela utilizada pelo turista quando nos visita. E, portanto, estamos a falar do carro de aluguer através de rentacar, estamos a falar do museu, do restaurante, do aeroporto, ou seja, de toda uma cadeia de valor que quem nos visita, tanto um turista nacional como internacional, acaba por utilizar. E, portanto, estes eram os objetivos da criação deste projeto. Eu peço agora para passarmos para o slide seguinte. Eu não sei se está a ver bem, eu vejo um bocadinho cortado.
Espero que quem esteja a assistir veja o ecrã total da apresentação. E, portanto, foi criado em 2019, em 2020, para, portanto, apoiar esta atividade de retoma, e já teve algumas adaptações ao longo do seu tempo de vida. Mas fazer aqui só o reforço que foi um projeto de grande sucesso logo no seu lançamento, e de grande sucesso, que permitiu que Portugal, portanto, também fosse reconhecido a nível europeu e internacional como um destino seguro. As suas medidas de início, quando foram lançadas, estavam perfeitamente alinhadas com as orientações da Direção-Geral de Saúde. Foi um projeto que teve aqui este grande parceiro com a saúde, mas que teve aqui muitos outros parceiros que desde o início estiveram alinhados com o Turismo de Portugal e com a tutela da saúde também, para para levar avante este projeto. Porque para cada tipologia foi necessário encontrar um aderente, foi necessário encontrar uma entidade parceira que permitisse que todos os aderentes fossem reconhecidos como entidades também válidas e preparadas para serem elas também entidades aderentes do selo Clean and Safe. Teve uma renovação em 2021, adaptando à evolução pandémica que a Covid-19 teve nestes 2 anos de pandemia, nos 2 anos mais duros, se é que podemos dizer que já ultrapassámos. Hoje continuamos cientes da necessidade de ter este projeto ativo também nesta componente da saúde e da prevenção para a pandemia Covid-19, bem como outras semelhantes, mas na altura, portanto, o ano passado, entendeu-se que haveria condições de revisitar os requisitos e alinhá-los com então requisitos da tutela, porque, como sabem, os próprios requisitos que emanaram e as orientações da Direção-Geral de Saúde também foram sendo adaptadas ao longo do tempo de pandemia. Este ano lançámos uma nova adaptação, já numa fase de pandemia diferente, mais leve, atrevo-me a dizer assim, mas com certeza o nosso colega da Nova Medical School, com quem viemos a estabelecer uma parceria formal na versão depois de 2021, com suportes e guias técnicos muito rigorosos, e portanto foi aqui um parceiro muito especial, a Nova Medical School, porque foi um parceiro que permitiu esta linguagem mais ágil e próxima da cadeia de valores do turismo, mas com esta chancela e esta validade de uma área específica da academia, diretamente da componente médica, e portanto marcou aqui um marco muito importante de consolidação deste projeto. E como eu dizia, o projeto continuou o seu caminho, e este ano entendemos que numa fase mais leve da pandemia, poderíamos também alargar esta experiência do Clean and Safe a outras abrangências. E olhando, como dizia o nosso presidente, para o selo Clean and Safe como um instrumento gestor de crises, que não só a crise Covid-19, mas outras crises na área de saúde e até outras crises noutras áreas, como a área dos fenómenos extremos ou constrangimentos internacionais. Cada vez temos mais preocupações que nos tocam e que tocam às empresas, e costumamos dizer que a normalidade é cada vez mais a não normalidade, porque temos que aprender a viver com situações que são fora daquilo que é normal, porque parece que também essas situações fora do normal passam a fazer parte do dia a dia. E, portanto, este entendimento desta ferramenta como um instrumento
gestor de crises. E no final teremos também, depois voltarei a dar umas palavrinhas no final para também reforçar esta questão com novas temáticas que se nos colocam muito recentemente como importantes para também fazerem parte deste projeto. Passo agora aqui a palavra à Teresa. A apresentação deixou de se ver, mas eu penso que a Teresa voltará a partilhar. Agora vê-se toda. Eu estive aqui a falar e não estava a ver a apresentação no seu conjunto completo. Não sei se conseguiram E agora está ver. Melhor? Agora está Ok. correta. Ok. Pronto. Mas falei um bocadinho de cor, penso que não me desviei muito do slide. Fazer só aqui o reforço de que depois desta parceria em 2021 com a Nova Medical School, também agora, Teresa, peço só que voltes ao slide anterior, também agora aqui as parcerias com a AGIF e com a ANEP, nestas temáticas mais abrangentes, e fazer aqui o reforço de que esta versão continuará válida até 2024, encarando sempre este projeto como um projeto muito dinâmico, que vai crescendo e vai evoluindo. Um bocadinho como a pandemia, também o projeto evolui de encontro às nossas necessidades, que são as necessidades do setor turístico. Passo agora a palavra então à Teresa. Muito bem, só para, enfim, brevemente o que a Leonor já tinha referido, mas só para ficar de uma forma mais visível, aquelas que são as dimensões desta edição do selo Clean and Safe 2022-2024, a dimensão da saúde, contemplando os temas das pandemias, as ondas de calor, e o Ricardo Leitão já nos explicará um pouco melhor a importância deste tema e do seu impacto na atividade turística. O tema dos fenómenos extremos e riscos coletivos, o que já está disponível como planos de ação e com guias de apoio, são os incêndios rurais e os sismos, aqui numa estreita parceria, como a Leonor referiu, com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a AGIF, que trabalharam connosco as dimensões técnicas destes instrumentos e destes planos de ação, e que trabalharão connosco, nomeadamente a Autoridade Nacional da Proteção Civil, para os temas dos tsunamis e das inundações, e o terceiro tema, também já referido, dos constrangimentos internacionais, com estes dois tópicos, a cibersegurança e os refugiados. Muito brevemente, como a Leonor já referiu, continuamos com as mesmas 23 tipologias de empresas e atividades abrangidas pelo selo Clean and Safe, apesar desta versão ter, a partir de 2022, ter alargado o seu espectro. Não tivemos nenhuma tipologia que, enfim, que abandonasse o interesse em estar envolvida no selo, portanto, mantemos toda esta diversidade de tipologias incluídas no selo Clean and Safe, e dar nota que continuamos com a plataforma Clean and Safe, só um pequeno parênteses, temos vindo a detectar nestes dias alguns bugs na plataforma que estamos a tentar resolver com a maior brevidade, mas ela continua disponível, quer para turistas, e como, enfim, se lembrarão das versões anteriores, é aqui que os turistas podem pesquisar, de entre todas as tipologias, os aderentes, a sua localização. Também é aqui que podem dar um feedback do ponto de vista da sua satisfação relativamente, enfim, àquilo que sentiram da implementação das medidas que estão abrangidas pelo selo Clean and Safe, e é um feedback que os próprios aderentes também recebem, aqui, enfim, atualizada com estas novas dimensões que o selo tem. E no caso da plataforma, no caso da dimensão dos aderentes, portanto, que têm uma entrada específica, como já tinha nas versões anteriores, temos disponíveis
os guias de apoio à implementação do seu Clean and Safe nos diversos temas, as minutas do plano de ação que, enfim, que devem ser seguidos pelos aderentes, e ainda não está aqui visível, mas também estão disponíveis um conjunto de perguntas frequentes que, no fundo, ajudam a complementar a informação e a esclarecer algumas dúvidas. Como também já foi referido, continua a adesão gratuita opcional e agora válida até junho de 2024, portanto temos este horizonte temporal de 2 anos. Formação deixou de ser obrigatória, é recomendada, eu diria muito recomendada, porque de facto vamos continuar a ter aqui, e já falaremos sobre isso, as formadoras das nossas escolas de hotelaria e turismo a ajudar os aderentes na compreensão dos guias de apoio, da implementação dos planos de ação, sobretudo nestas áreas que são novas, digamos assim, nesta nova versão, e portanto todos esses materiais estão disponíveis. Os aderentes continuam a poder, enfim, também muito recomendável, ostentar a imagem gráfica do selo Clean and Safe, que no fundo é esta imagem que todos já conhecemos, e ao lado tem o QR Code que diz, enfim, 2022, e que esse QR Code remete para a plataforma, e manteremos agora, a partir deste momento de capacitação, iremos retomar as auditorias com a mesma filosofia, digamos assim, que tínhamos anteriormente. E, para concluir aqui a nossa parte, enfim, os números que temos, como já referimos, as 23 atividades abrangidas, este é o número de aderentes ao momento que queremos evoluir muito. Aliás, temos um grande desafio no nosso plano Turismo Mais Sustentável para chegar aos 25 mil aderentes. Temos mais de 40 mil pessoas formadas desde 2020, o que é um número extraordinário, que revela o interesse e a adesão de todos os parceiros e aderentes na formação, e para poderem cumprir melhor este desígnio do selo Clean and Safe, e as auditorias realizadas até à data, enfim, antes da implementação deste novo selo Clean and Safe. Muito bem, então, do nosso lado, Leonor, concluímos a nossa apresentação e seguimos para o alinhamento que tínhamos previsto dos parceiros que temos envolvido no selo Clean and Safe. Convidámos 2 deles, o Ricardo Leitão, da Nova Medical School, também o nosso representante no Nest Health and Tourism Lab, que nos vai falar um pouco desta importância de compreender e mitigar, daí a importância dos planos de ação, os riscos associados à saúde na experiência turística. E, portanto, agradecendo a presença e toda a colaboração que temos tido com o Ricardo Leitão e com a Nova Medical School, passo a palavra ao Ricardo. Muito obrigado. Apenas confirmar que me conseguem ouvir. Sim, senhor, Ricardo. Muito bem, muito obrigado, Teresa. Muito obrigado. E permitam-me então, antes de mais, em nome da Nova Medical School e em particular do seu Nest Health and Tourism Lab, uma parceria estrutural com a Associação Nest, agradecer ao Turismo de Portugal o gentil convite para participar neste webinar, refletindo uma colaboração que muito nos prestigia. Eu iniciaria por dar a seguinte nota. Nesta breve explanação, tentarei abordar o racional que levou ao desenvolvimento da nossa colaboração e do nosso estudo e análise,
e não tanto ao detalhe das estratégias e reflexões de mitigação de risco que foram especificamente equacionadas. Esse terá lugar em contexto próprio e apropriado e de uma forma mais granular e alongada. E iniciaria por referir um conceito por todos nós já assimilado e inteiramente reitorado, que é precisamente o de saúde, como o completo estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. E percebe-se assim o forte alinhamento com esta componente de mitigação de risco e de capacitação, no fundo, para estes comportamentos mais seguros. Muito bem. Tal como brevemente pronunciado, pelo Dr. Luís Araújo, e de uma forma mais clara pela senhora arquiteta Leonor Picão, sob o racional de um programa de seamless travel, de viagem, de experiência turística sem barreiras, almeja-se precisamente a ideação de uma viagem segura, eficiente, fluida, com redução de possíveis pontos de fricção e das barreiras a uma viagem plena, visando a mitigação de risco de incidentes e problemas dos viajantes e a melhoria da experiência agregada do turista. O estudo realizado precisamente neste âmbito de saúde do programa Clean and Safe, nesta iteração, visa precisamente a análise de risco e requisitos de segurança transversal dos turistas, associada a possíveis vulnerabilidades e riscos inerentes às várias experiências que desenvolverão no território, precisamente para uma experiência sem barreiras, potenciando assim a confiança no destino de Portugal e nos seus recursos. Uma das consequências, como já abordadas, da pandemia Covid-19 a nível global no setor turístico foi ainda o facto dos turistas se encontrarem agora muito mais despertos, muito mais sensibilizados, muito mais exigentes perante o modo como os destinos estão preparados para os defenderem face a situações de risco que possam surgir. Por outro lado, e como já enunciado, por força do impacto que as alterações climáticas têm na Europa e também em Portugal, outras vulnerabilidades associadas a condições meteorológicas de risco elevado ao extremo poderão afetar os turistas durante a sua viagem e exigir a tomada de medidas de autoproteção. São disso exemplo, como já referido, as vagas de calor, as inundações ou os incêndios rurais que irão ser abordados de forma mais granular. Finalmente, outras situações de risco e vulnerabilidade associadas à segurança, saúde e bem-estar em geral foram estudadas e igualmente equacionadas. Acautelar situações de risco de uma forma genérica significa também assegurar que é prestada e recolhida informação de qualidade necessária e adequada. Isto de uma forma segura, também como já referido, na dimensão digital, nomeadamente cibersegurança, tendo em conta as características idiosincráticas e necessidades específicas de cada turista, vetores como a idade, o facto de estar sozinho ou acompanhado, o facto de apresentarem limitações temporárias ou permanentes, motoras, sensoriais ou intelectuais, ou mesmo terem necessidades burocráticas e administrativas específicas, entre muitas outras, como já referido até no concerne, por exemplo, aos refugiados. Isto é, há uma clara percepção hoje que a oferta turística se deverá adaptar às necessidades idiosincráticas de cada turista, de cada um de nós, de forma personalizada e com escala. A tradução denominativa de um serviço verdadeiramente centrado no utilizador. E, neste âmbito, o programa Clean and Safe identificou os requisitos aplicáveis a cada situação de vulnerabilidade e risco e perfil de turista associado. Como é que isto é desenvolvido? Através do estudo dos principais eventos agudos e ou com necessidade de suporte assistencial de saúde
dos turistas domésticos e internacionais em Portugal, isto com recurso às estatísticas oficiais que estão disponíveis, a uma revisão bibliográfica baseada nas principais publicações disponíveis com maior impact factor e à experiência e conhecimento de um painel de especialistas. Nós identificámos também, foi também analisada os principais cenários de risco, qualificando este risco, nomeadamente como elevado, moderado, reduzido, e também caracterizando a sua probabilidade de ocorrência. Foi feita uma clusterização dos riscos, de um ponto de vista funcional. Temos riscos agudos, traumáticos, ambientais, biológicos, químicos, físicos, agora muito falados, questões como as radiações, o ruído, a pressão superior ou inferior à atmosférica, a pressão mecânica ou sobrecarga, ou temos mesmo riscos processuais, nomeadamente de segurança de dados pessoais e identidade, também atinentes à saúde individual de cada um de nós. Riscos psicossociais, o padrão de risco que emerge das catástrofes naturais, aqueles atinentes a eventos sazonais, como o frio e o calor extremos, ou questões relacionadas com a altitude, a umidade, a interação com os animais, com os insetos, uma panóplia de riscos que depois são agrupados do ponto de vista de sistematização por contexto territorial. Alguns cenários são nacionais, outros têm uma significância ou relevância regional ou apenas local, de acordo com o perfil de turista, alguns afetando de uma forma genérica todos os turistas, outros atinentes a grupos de risco, grávidas ou mulheres a amamentar, crianças com menos de 1 ano de idade, crianças, séniores, idosos, grupos vulneráveis, nomeadamente turistas com patologias crónicas, ou mesmo desportistas ou indivíduos com limitações auditivas e visuais ou com uma simples alergia alimentar. É também feita uma clusterização destes riscos de acordo com a atividade desenvolvida. E aqui sabemos que as atividades de praia e mar, desportos náuticos, mergulho, turismo natureza, turismo de aventura, automobilismo, montanha, turismo cultural, enoturismo, cycling and walking, toda uma panóplia de experiências de excelência que o nosso destino oferece, que são assim tipificadas com os padrões de risco associados, atendendo ao seu contexto, ao seu perfil de utilizadores e à sua caracterização funcional. Assim, sob a tutela do Turismo de Portugal, foram desenvolvidas diferentes tipos de sessões de análise, como já enunciei, técnica, relativamente à evidência científica, ao suporte biomédico e aos conteúdos de literacia para a saúde que a devem suportar, de caráter operacional, envolvendo todos estes stakeholders, parceiros do Turismo de Portugal, como a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, parceiros também, certamente, de execução, em sessões de execução, a percepção e conhecimento, a sensibilidade dos representantes setoriais e almejamos também o co-envolvimento do próprio turista em sessões centradas num contexto de utilização de user experience. Foi assim estruturado um documento técnico, um manual de informação, aliás, visível nos slides anteriores, sendo que a informação apresentada traduz precisamente um conjunto de princípios gerais e notas de reflexão com o intuito de sensibilizar os provedores turísticos e ou turistas para a devida adoção de medidas que visam proteger a saúde de todos. Estas notas de reflexão apresentadas, cuja implementação deverá resultar num eficiente diálogo e esforço colaborativo de todos os atores deste ecossistema, não dispensam um enquadramento técnico, formativo, sendo aqui uma oportunidade, e regulamentar adicional, fruto de contextos e especificações, ainda que temporárias, de uso. Todas estas notas devem ser especificamente adaptadas ao perfil de risco identificado em cada momento e em cada lugar, em cada contexto.
Relembramos que o nível de emergência nacional, regional e ou local poderá implicar a adoção de medidas adicionais que deverão ser obrigatoriamente implementadas, sendo assim respeitadas todas as indicações das autoridades competentes. E este é um fator muito importante, porque não visam substituir estas indicações das autoridades competentes. O estudo produzido constitui, então, um elemento de suporte contextualizado no âmbito da formação de excelência por parte dos formadores do turismo de Portugal, devendo a sua consulta ser precisamente ponderada neste âmbito da formação, como iremos analisar. Não constitui este manual de informação, não constitui em si um plano de ação, traduzindo precisamente um conjunto de notas de reflexão que poderão depois ser compaginadas e ser plasmadas em planos de contingência, de prevenção específicos. Este manual, como bem enunciado pela Leonor, está em constante revisão, com atualizações resultantes não só de orientações das entidades competentes, como resultado da identificação de outros conteúdos considerados pertinentes. Esta avaliação do risco é um processo dinâmico. Ou seja, de forma extremamente resumida, temos dois vetores estruturais neste processo. Primeiro, uma capacitação da percepção de risco pelo turista. Por outro lado, uma qualificação dos provedores com informação acreditada no que concerne à avaliação deste risco e aos mecanismos, ferramentas e ecossistema de atores de suporte que poderão utilizar, operacionalizar na sua prevenção ou na resposta de contingência a estas situações. Esta iniciativa denota, assim, um processo de optimização para a saúde e qualificação do destino, que é um elemento fulcral para o posicionamento e reafirmação da imagem positiva de segurança e qualidade de Portugal, capitalizando uma oportunidade agora evidente no panorama internacional no desvio dos fluxos de procura. A criação de um clima de confiança entre visitantes, os residentes das comunidades locais e as empresas prestadoras de serviços turísticos será, sem dúvida, um fator determinante na consolidação deste setor e também um ecossistema de inovação onde serão desenvolvidos esforços e adotadas novas estratégias baseadas na evidência científica, na evidência biomédica, consolidando precisamente esta percepção de segurança. Neste domínio, o conceito de um destino SOCUB, seguro, saudável e sustentável, é assim fundamental. Terminaria com uma nota mais pessoal como cidadão e turista. Esta iniciativa da brilhante equipa do turismo de Portugal, que constituiu um novo benchmark de atuação a nível internacional, recebeu de facto um contributo do conhecimento da saúde, do ecossistema de conhecimento da saúde, para a sua qualificação, para a sua melhoria, mas houve também, e de forma particularmente evidente na primeira iteração, um forte contributo de todo o setor, de todos vós, de todo este programa, para a saúde de todos nós e para uma comunidade mais segura e saudável. Tal como enunciado pela doutora Teresa Ferreira, realmente um impacto com quase 25 mil empresas qualificadas, com 50 mil colaboradores que receberam formação direta através da Academia Digital do Turismo, através do trabalho dos formadores do Turismo de Portugal, para um universo interno de cerca de 250 mil colaboradores qualificados e capacitados como agentes de saúde pública, podemos perceber o forte impacto que teve na saúde das comunidades, de todos nós, porque este conhecimento não se encontra limitado e não fica circunscrito às empresas, aos provedores. Estes colaboradores levam esse conhecimento para as suas famílias, para as suas comunidades.
o que atesta, de facto, aquela que é uma afirmação recorrente do Dr. Luís Araújo, de que o turismo e os provedores turísticos em Portugal são, de facto, uma indústria para o bem. Muito obrigado. Muito bem, Ricardo. Sim, de facto, o turismo é uma indústria para o bem e temos vindo a aprender convosco e a consolidar aqui com a parceria com a Nova Medical School, que cada parceiro, cada aderente do selo Clean and Safe e cada colaborador que está envolvido em cada das empresas, das entidades, sejam públicas, sejam privadas, são agentes de saúde pública e, portanto, temos aqui um papel muito relevante a cumprir e de facto, o turismo diferencia-se, o setor do turismo diferencia-se por essa proatividade, essa capacidade de contribuir para o bem de todos, para os turistas e para os residentes e os colaboradores. Muito obrigado pela partilha e todos perceberão melhor enfim, a importância desta dimensão da saúde quando consultarem o guia de apoio, que é bastante completo e bastante transversal naquilo que é importante os aderentes saberem para melhor poder reagir. E passamos ao nosso segundo convidado, o segundo parceiro, aqui também muito relevante nesta nova dimensão do selo, o Carlos Mendes, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, exatamente, a Proteção Civil. Muito obrigado por estar connosco e por partilhar também a importância de compreendermos e mitigarmos os riscos associados aos sismos e aos incêndios rurais que, como sabemos, e quando ocorrem e se ocorrerem, têm efetivamente impacto na atividade turística. Muito obrigado, Carlos Mendes, pela sua presença. Passo-lhe a palavra. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Desde já o agradecimento ao Turismo de Portugal pelo convite à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, não só para este evento, mas também para nos termos associado ao selo do Clean and Safe. Eu procuraria tentar partilhar o meu ecrã para tentar colocar a apresentação, esperando que ela chegue até vós na sua dimensão total, sem estar cortada. Pedi a Teresa que me pudesse confirmar se assim sucede. Está. Muito bem. Sim, eu tentarei fazer o melhor uso possível dos 10 minutos que me foram atribuídos, até porque me encontro, nesta altura, fora do país, numa reunião internacional das Nações Unidas e, portanto, às 16 horas de Portugal terei de, inevitavelmente, abandonar aqui esta sessão, mas creio que até lá poderei partilhar convosco alguma informação relevante sobre esta temática e, como vemos, desde logo aqui nestas imagens que selecionei para a abertura, a realidade convoca-nos exatamente para a possibilidade das infraestruturas no âmbito do turismo serem afetadas por catástrofes como os sismos e incêndios rurais. Aliás, o exemplo do incêndio rural que se encontra à direita na imagem é de Portugal, no caso da Ilha da Madeira. Portanto, somos confrontados com esta realidade. E então, começando pela primeira dimensão, que é a dimensão exatamente associada a compreender os riscos coletivos, desde já importa esclarecer porque é que está aqui alguém da área da Proteção Civil a falar sobre esta temática. Bom, a Proteção Civil, enquanto atividade, é um todo, não é apenas a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, é um todo composto pelo Estado, pelas regiões autónomas, pelas autarquias locais, mas também pelos cidadãos e por entidades públicas e privadas. Portanto, a nossa finalidade, enquanto sistema global da sociedade, é de prevenir, atenuar e socorrer. Prevenir os riscos coletivos, deles se manifestarem, atenuar as suas consequências, quando elas se manifestam, e, claro, socorrer as pessoas e os bens que se encontram em perigo. Ora, isto é uma atividade que é executada exatamente quando esses acidentes graves ou catástrofes ocorrem. E que acidentes graves ou catástrofes serão estas? Bom,
No caso de Portugal, e procurando compreender os riscos coletivos dentro daquilo que é a dimensão safety, a dimensão dos riscos que são tratados pela área da proteção civil, existe um documento orientador chamado Avaliação Nacional de Risco, aliás, ele está disponível no nosso site, em prociv.pt, que foi um documento publicado pela primeira vez em 2014 e depois mais recentemente atualizado em 2019, o qual analisa e hierarquiza 25 diferentes riscos com os quais o território se confronta. E, portanto, para cada um desses riscos é feita uma análise do histórico, da forma como estes riscos se vêm manifestando no território de Portugal continental, mas também uma análise à probabilidade, à gravidade, a uma estimativa do grau de risco e, claro está, também à sua classificação. E essa classificação permite-nos, de algum modo, ter uma hierarquia de diferentes riscos com os quais o território se confronta. E, olhando para o lado mais à direita nesta matriz, o lado da gravidade crítica, identificamos desde logo na área vermelha as ondas de calor e os incêndios rurais como fenómenos que têm uma gravidade elevada e uma probabilidade também elevada de ocorrência, e depois um fenómeno ou dois fenómenos de algum modo associados de gravidade alta, mas felizmente no território de Portugal continental com uma probabilidade mais baixa de ocorrência, os riscos associados a sismos e a tsunamis. E são justamente estes dois fenómenos, incêndios rurais e sismos, aqueles que escolhemos nesta fase inicial de associação ao selo Clean and Safe. E são riscos que, enfim, acabam por ter uma dispersão geográfica no território continental, diria, quase complementar. Os incêndios rurais, sobretudo, afetando as regiões do norte e centro do país, em especial o interior, embora também ali uma faixa do Baixo Alentejo e do interior algarvio. No plano oposto, o risco sísmico, sobretudo mais presente na área metropolitana de Lisboa, na faixa costeira até Algarve e depois em todo o distrito de Faro, manifestar-se de uma forma mais intensa. Portanto, este é o primeiro conhecimento que é importante ter. De facto, os riscos existem, se manifestam, têm uma espacialização que é diferente no território continental, mas a verdade é que, no que diz respeito ao impacto que os mesmos podem ter na atividade turística, o risco existe, o risco está presente e, portanto, é algo que deve ser tido em conta no nosso planeamento. Bom, e isto, especialmente tendo em conta, e aqui direcionando sobretudo para o risco de incêndios florestais, porque acaba por ser um risco mais vulnerável à variabilidade climática, tendo em conta as tendências para o futuro, que não são propriamente muito favoráveis. Há uma tendência clara para o aumento do risco de incêndio rural, com um aumento da frequência e intensidade de ondas de calor no verão e no outono. Estes são dados da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, portanto, dados oficiais para o território de Portugal continental, também associado a estes períodos de calor mais intenso e de ausência de precipitação, uma tendência para o crescimento do número de dias em seca, e indo aqui para o último ponto da ordem enfim, de tendências que aqui se encontra, um aspecto também pode ser negativo para alguns dos equipamentos turísticos, uma redução da probabilidade de nevões, o que especialmente nas zonas de montanha poderá acarretar também o impacto negativo para o setor turístico. Portanto, há aqui, de facto, uma panóplia de riscos com os quais o território se confronta, que precisamos de ter em consideração na análise, enfim, à forma como convivemos com este conjunto de ameaças e à forma como nos podemos preparar para tentar reduzir este risco, como disse há pouco o orador anterior, sendo certo que risco zero não existe, mas podemos contribuir para reduzir este risco. E é aqui que avançamos então agora para a segunda parte desta apresentação sobre esta mitigação, sendo certo que os riscos podem afetar vários tipos de equipamentos turísticos. Portanto, nesta imagem, ou neste conjunto de imagens, temos desde restaurantes, hotéis, praias fluviais, parques de campismo e caravanismo. Enfim, há uma afetação que pode enfim, fazer-se sentir em várias tipologias de equipamentos turísticos. Aquilo que nós preconizamos como o ciclo, vamos lá, standard para procurar reduzir este risco passa, no fundo, por este circuito que aqui está ilustrado. Desde logo, começar pelo princípio, pela base, pela avaliação do risco com os quais que existe na zona onde os estabelecimentos se encontram localizados. Depois, preparar o próprio equipamento turístico para que haja medidas preventivas que possam logo reduzir na fonte uma possível afetação.
Claro que isto vem de braço dado com uma informação e uma formação aos colaboradores do próprio equipamento, para que eles possam ser os primeiros agentes também de resposta caso os riscos se manifestem, não esquecendo a dimensão da comunicação. E cada vez mais quem procura este tipo de equipamentos também espera que lhes seja com transparência e com tranquilidade ministrada informação sobre os riscos com os quais se confronta e, portanto, a comunicação do risco aos clientes também é um aspecto importante. Olhando mais à frente no ciclo da catástrofe, claro que precisamos de prever, de implementar, de organizar medidas para a resposta imediata quando estes fenómenos ocorrem e, claro, ter também procedimentos para depois facilitar a rápida reabilitação e a rápida, enfim, recuperação e regresso à atividade do equipamento turístico. Irei procurar agora rapidamente ilustrar cada uma destas fases, começando pela avaliação de risco, e para o efeito eu permiti-me trazer aqui um convidado especial, que é um especialista, nem sempre pelos melhores motivos, na gestão do risco, o Homer Simpson, mas quando falamos em turismo também procuramos sempre associar ao lazer e à descontração, e é um pouco essa descontração que procuro aqui trazer. Começando então pela avaliação do risco, procurando saber, no espaço em que o equipamento se insere, quais são os riscos com os quais o território se confronta, o que é que de facto existe que pode vir a afetar a minha atividade ou o meu equipamento. E depois, olhando para o equipamento em causa, quais são os elementos mais vulneráveis, os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos mais seguros, os pontos mais perigosos do equipamento turístico em causa. Portanto, este será a primeira componente deste ciclo. Depois, importa então preparar o estabelecimento para as emergências. Desde logo, até porque existe legislação setorial que está a ser que há necessidade de colocar em prática, verificar a conformidade com essa legislação, implementar e adotar medidas de redução do risco, os tradicionais corredores desimpedidos, por exemplo, o não bloqueio de saídas de emergência, isto no caso de estabelecimentos físicos em que tal seja aplicável, mas também a identificação de pontos de encontro, uma garantia de condições para a ação das forças de socorro. Enfim, há mecanismos e há ferramentas que podem ser utilizadas para procurar preparar em avanço a ocorrência de emergências, tornando o estabelecimento mais ágil para a redução do risco. Informação dos colaboradores, comunicar o risco existente, fazer com que os colaboradores sintam que são parte integrante desta engrenagem para a redução do risco, claro, dotando-os também de formação básica, por exemplo, ao nível dos primeiros socorros, é importante que haja este conhecimento para poder auxiliar os clientes do equipamento turístico, realizando também exercícios internos regulares para treino de procedimentos. Sabemos que muitas vezes os operadores turísticos são possuidores de mão de obra com alguma sazonalidade e, portanto, importa que haja este regular refrescamento de procedimentos através de exercícios internos para que cada um saiba qual o seu papel. E, claro, como já referi há pouco, comunicar o risco aos clientes, mas também aos ocupantes ocasionais. Podem ser, por exemplo, as equipas de animação, que muitas vezes, sobretudo em estabelecimentos hoteleiros, acabam por ter uma atividade, sobretudo, mais sazonal. Mas isto pode passar por manter informação disponível sobre o risco. Cada vez mais Portugal afirmando-se como um destino turístico junto de países estrangeiros, recebendo turistas que não estão tão cientes dos riscos com os quais nos confrontamos, é importante disponibilizar essa informação também em línguas que não apenas a portuguesa, prestar informação sobre o plano de evacuação, sobre a sinalética que está implementada, quais são os locais mais seguros, como é que o cidadão pode contactar com os serviços de emergência em Portugal. Pode acontecer que haja turistas que não saibam que o número de emergência é o 112, por exemplo. Portanto, todo este tipo de informação é importante e é também um importante contributo para a redução do risco, porque ocupantes melhor informados saberão também melhor reagir. Avançando para a resposta imediata, claro que importa definir os procedimentos de atuação em caso de emergência, como agir, como conduzir operações de evacuação. A melhor opção é evacuar o estabelecimento e ir para o exterior, ou a melhor opção é continuar indoors, num espaço que possa funcionar como local de abrigo ou de refúgio. Ter procedimentos para garantir que os clientes não se sintam desacompanhados, para que os mesmos possam ter um acompanhamento permanente, pelo menos até à chegada
chegada das equipas externas de primeiros socorros, e sabemos que, sobretudo em cenários sísmicos, essa chegada das forças de socorro pode ser mais demorada e, portanto, a primeira resposta efetivamente acaba por ser prestada por quem está mais perto, e aqui serão, quer entre ajuda entre os afetados, quer também o próprio apoio poderá ser prestado pelo staff dos operadores turísticos. Bom, e depois desta resposta imediata, pensando mais à la longa, como facilitar a reabilitação, como facilitar a rápida recuperação da atividade através da avaliação preliminar dos danos, de procedimentos no âmbito da continuidade de negócio que possam permitir tão rapidamente quanto possível que o estabelecimento possa, enfim, recuperar a sua capacidade de funcionamento e de acolher turistas, enfim, com um mínimo de condições para a sua atividade. Portanto, estes são os diversos passos standard que procuramos transpor para a realidade dos equipamentos turísticos. Nós, no trabalho que quer nós, quer também a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, no caso dos incêndios rurais, procuramos desenvolver com o Turismo de Portugal, procuramos produzir documentos de apoio que servissem de orientação ao longo deste processo, bem como também minutas dos modelos de planos de ação. Estas imagens que estão aqui partilhadas, confesso, poderão não corresponder à última versão. Como há pouco já aqui foi dito, a plataforma está com alguns problemas e quando estava a preparar esta informação não consegui aceder às últimas versões, mas em todo caso será a informação que ficará disponível no portal do Clean and Safe e que poderá vir a auxiliar os operadores turísticos para, enfim, procurarem incorporar nos seus procedimentos internos estes procedimentos para um melhor conhecimento e para uma melhor redução do risco associado a sismos e a incêndios rurais nesta fase e, como desejamos no futuro, não será já seguramente para este ano, mas eventualmente para 2023, procurando também alargar à dimensão do risco de tsunamis e ainda à dimensão do risco de inundações. Era isto que me permitia partilhar convosco, esperando que naturalmente possa ser útil também este exercício de olhar para estes riscos em complemento a outros que já são analisados no quadro do Clean and Safe, para termos uma dimensão mais holística, digamos assim, da proteção que damos a quem ocupa os nossos equipamentos turísticos. Muito obrigado, Carlos Mendes, pela sua intervenção e parece-nos que pelas intervenções do Ricardo Leitão e do Carlos Mendes fica claro aquilo que enfim, que se quis desenvolver, nomeadamente nos documentos que estão disponíveis na plataforma Clean and Safe, e, portanto, tão importante ou mais importante do que consultarem as apresentações que vamos partilhar muito brevemente convosco, é a consulta a estes guias de apoio, a estes modelos de planos de ação que, enfim, o nosso objetivo não é complicar a vida a ninguém, é ajudar e, sobretudo, a fazer este interface entre o turismo e as entidades especializadas nas várias temáticas e, portanto, contribuirmos para que cada um dos aderentes do seu Clean and Safe, do alojamento turístico ao museu, ao aeroporto, ou o que seja, dentro daquelas 23 tipologias, esteja capacitado, esteja preparado ao nível da mitigação e depois na atuação, enfim, em situações de emergência. Bom, esperamos sempre todos que nunca aconteçam ou que não aconteçam muitas vezes, mas que elas há. Muito bem, então, para terminarmos este nosso breve webinar, passo a palavra à Ana Paula Paes, da nossa Direção de Formação, que nos vai falar sobre o que temos preparado para a formação, a capacitação dos nossos aderentes, que não sendo obrigatória, é muito recomendada. Ana Paula, passo-lhe a palavra. Obrigada, Teresa. Creio que já me estão a ouvir bem. Eu tenho só aqui uns pequenos slides que eu vou partilhar. Teresa, por favor, confirma-me se já estão a ver o primeiro slide. Obrigada. Sim. Bom, então nós já percebemos que a formação tem aqui uma missão também importante, que é ajudar
e ser digamos, um apoio para que se compreenda melhor toda no fundo, estes desafios que já ouvimos aqui tão bem serem apresentados e para que as nossas empresas, as pessoas das empresas possam, no fundo, ter um apoio na interpretação, na preparação da sua resposta àquilo que são os desafios destes riscos todos e, como nós percebemos, são cada vez mais. Eu tenho apenas aqui 4 slides para resumir o que nós nos propomos fazer. Pronto, como já aqui foi referido, nós já formámos muitas pessoas ao longo destes anos, tivemos um papel também importante ao ajudar as pessoas na compreensão, por vezes, da complexidade que estas respostas exigem, sobretudo para as unidades, eu diria unidades hoteleiras, de restauração, de animação turística, que têm menos estrutura de recursos humanos e para quem, por vezes, é mais difícil organizarem a sua resposta, apesar da vontade, obviamente, que é semelhante para todas as entidades. E, portanto, agora o que é que nós, como equipa de formação, nos propomos fazer? Portanto, nós procuramos integrar todo este conhecimento que vem destas entidades que têm um know-how muito especializado e com, digamos, com muita informação atualizada e, naturalmente, como já foi explicado, quer pela Leonor, pela Teresa e também pelos colegas que nos explicaram detalhadamente 2 das áreas, nós construímos uma proposta de formação que está estruturada precisamente nas 3 áreas que esta fase do selo Clean and Safe pretende abordar. Portanto, nós teremos uma formação estruturada nestas 3 áreas, a área da saúde, dos constrangimentos internacionais e dos fenómenos extremos e riscos coletivos. No fundo, ouvimos hoje aqui com mais detalhe a questão da área da saúde e dos fenómenos extremos e riscos coletivos, mas abordaremos também a área dos constrangimentos internacionais. Como é que vamos estruturar esta formação? Portanto, a primeira diferença, e a Leonor e a Teresa já reforçaram isso, portanto, a formação não é obrigatória, a formação é, digamos, um suporte complementar para aquilo que cada pessoa de cada empresa pode fazer por si com este conjunto de guias e de informação que estão disponíveis já na plataforma Clean and Safe, mas pretendemos com esta formação contribuir para que se compreenda, no fundo, o caminho que as empresas têm que fazer quando pretendem dar uma resposta e ter uma preparação mais ajustada e adequada a este conjunto de riscos. Portanto, teremos apenas uma ação de formação. As ações vão deixar de ser isto, porque as pessoas no passado estavam, no fundo, havia essa rotina da formação ser feita por subsetor, tínhamos formação mais focada na área hoteleira, mais focada no alojamento local, na restauração, agora deixará de ser assim, portanto temos uma ação com 3 temáticas, como já vos disse, mas com uma abordagem global, em que nós vamos, sobretudo, sensibilizar e orientar as equipas, as pessoas das empresas, para uma atuação, digamos, harmoniosa, tendo em conta o risco nestas 3 áreas e também, como nós ouvimos falar, a perceber melhor em que situação se encontram, qual é o grau de risco que o território onde estão instalados tem, quais são as medidas que devem adotar, no fundo, fazer aqui uma análise geral daquilo que precisa de ser trabalhado em cada empresa nestas áreas. O objetivo também, como já foi dito, é que nós continuemos, no fundo, a ser visto como um país seguro. Nós somos, neste momento, de facto, temos essa grande mais-valia e temos que a preservar para que quem nos visita se sinta seguro e também que tenha uma abordagem à nossa, digamos, a essa visitação que seja saudável e sustentável. De forma muito resumida, a formação passará por estes 5 pontos. A nossa equipa de formadoras fará um enquadramento a cada uma destas áreas, onde são apresentadas sumariamente as questões, algumas das quais foram detalhadas aqui anteriormente nas intervenções anteriores. Depois detalharão um pouco para ajudar as pessoas a identificar os intervenientes neste processo, no fundo, quem são as pessoas, que responsabilidade devem ter, como é que devem estar articuladas, sejam os intervenientes internos, sejam os intervenientes externos, isto é, no meu território, na minha zona de influência,
onde é que eu me devo dirigir quando tenho algum tipo de risco ou quando estou face a esse risco e, portanto, perceber melhor a dinâmica que existe no território para dar resposta às várias situações de risco, seja de prevenção, seja quando, infelizmente, acontecer alguma situação efetiva de risco. Depois, uma área em que abordaremos a informação e a documentação, portanto, toda a documentação que foi aqui já identificada, que existem desde os guias até à legislação de suporte, etc. Nós procuraremos, no fundo, clarificar e ajudar a encontrar os locais onde as pessoas podem recolher essa informação. Também faremos um conjunto em cada uma das áreas de identificação de boas práticas que podem ser reproduzidas, adaptadas, implementadas em cada uma das empresas como respostas, seja de prevenção, de mitigação ou de resposta às situações de risco, e depois também faremos um detalhe, até de alguma forma exaustivo, dos contactos no território que devem ser acionados ou com quem podem ser mantidas parcerias ativas que ajudem as empresas a, no fundo, a ter esta organização que é preciso ter para terem uma resposta a estes diversos riscos. Também destacar que o que temos de resultado, ou que queremos que esta formação sirva, no fundo, que ela ajude as pessoas a criar ou a redesenhar os seus planos de ação Clean and Safe. No fundo, muitas das empresas já o fizeram e poderão agora atualizá-los de uma forma mais abrangente e integrando estas novas áreas que não estavam identificadas inicialmente, e queremos, obviamente, que todos juntos consigamos ser garantia de segurança para todos os intervenientes da cadeia do turismo, seja também para as próprias equipas. As equipas das empresas são também, digamos, os destinatários de esta ação de prevenção e de mitigação dos riscos e, sobretudo, obviamente, também os nossos turistas e esta, no fundo, a garantia de que a nossa operação no turismo é feita em segurança. Só mesmo para terminar, referir que, como sempre, estas ações estão disponíveis na nossa Academia Digital. O endereço da Academia, creio que muitos de vocês saberão, mas é o que está aqui. E nós iremos desenvolver, neste último trimestre do ano, 3 ações. Elas vão estar disponíveis na Academia, não precisam de estar tão preocupados em ver estas datas aqui, mas só para termos uma noção, teremos uma ação, em média uma ação por mês. No mês de novembro teremos 2, porque estamos já mesmo a iniciar o mês, portanto teremos já uma primeira ação no dia 7 de novembro, uma outra ação no dia 30 de novembro e ainda uma terceira ação no dia 14 de dezembro. Procuramos criar ações em diversas manchas horárias para procurar dar resposta às diversas exigências de horários que as pessoas têm, digamos, nos diversos subsetores. Portanto, teremos uma ação de manhã, uma ação a meio da tarde e uma ação mais ao final da tarde. E as pessoas poderão agora programar, no fundo, a ação que se pretendem inscrever ou que pretendem inscrever a sua equipa em função da sua maior disponibilidade de horário. Terminar apenas dizendo que estas ações serão dinamizadas sensivelmente pelas mesmas pessoas que têm assegurado a formação Clean and Safe, que também já tiveram formação quer com o colega da Universidade Nova aqui presente, o professor Ricardo Leitão, tivemos já formação também com a equipa da Proteção Civil, temos tido formação também com pessoas da área do Alto Comissariado para as Migrações no domínio dos constrangimentos internacionais e, portanto, procuramos sempre criar as melhores condições para que possamos ser veículos de ajuda, de facilitação neste processo. Também, só mesmo para terminar, nas ações de formação teremos pessoas da nossa área que estão mais, digamos, especializadas ou de alguma forma mais capacitadas em cada uma das áreas e que serão ajuda nessa mesma formação. A formação será organizada para um período de 1h30 de explanação, digamos, da apresentação de conteúdos, e teremos sempre pelo menos meia hora de debate, de perguntas, de espaço para que as pessoas possam interagir com as formadoras, com os formadores e esclarecer as suas questões mais específicas. E também, como a Teresa já referiu, procuraremos enriquecer o espaço de perguntas frequentes à medida que formos, no fundo, tendo as vossas sugestões,
que são essenciais, portanto, a dinâmica que se gera na própria formação é também uma fonte de riqueza e de informação para irmos melhorando aquilo que partilhamos com todos. E, portanto, como sempre, cá estaremos para vos ajudar a conseguirmos que o nosso território, que as nossas pessoas, sobretudo, mas que também a nossa paisagem, os nossos recursos, o nosso património, fique protegido e que possamos continuar a ser um país seguro e onde nos sintamos todos seguros e felizes. Obrigada, Teresa e Leonora, e também aos colegas. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana Paula. E, portanto, temos aqui o grande empenho, como sempre, das nossas colegas da formação para ajudar neste caminho que vamos todos fazer e o facto de termos uma tão grande diversidade de tipologias poderá efetivamente exigir trabalharmos, enfim, alguns temas de uma forma mais específica, identificarmos alguns conteúdos e algumas boas práticas específicas para algumas das tipologias, mas é um trabalho que será seguramente útil para todos. Nós tínhamos previsto um pequeno momento de perguntas e respostas, eu não tenho aqui nenhuma mãozinha levantada, não sei se, enfim, se calhar está tudo esclarecido para já e está tudo a inscrever-se na Academia Digital, Teresa, espero que sim. A Paula, temos estado a responder no chat a questões exatamente. que têm surgido, portanto penso que isso também tem respondido a algumas mãozinhas que se levantaram, mas que entretanto se baixaram. Se baixaram, exatamente. Exatamente. Muito bem. Só dar aqui uma nota que, pronto, gostaria de dar no final, que relativamente ao potencial que esta ferramenta constitui e dinamismo perante não só o crescimento de constrangimentos com que nos vamos deparando, dar aqui uma nota que agora estamos com muitos constrangimentos relativos ao crescimento do custo da energia, muitos constrangimentos relativos também ao facto do país atravessar uma situação de seca e, portanto, teremos continuamente novos conteúdos também sobre essas temáticas e, portanto, deixar aqui este alerta de que realmente olhem para esta ferramenta como aqui uma espécie de biblioteca muito importante para tudo o que pode impactar com o setor turístico, com toda a cadeia de valor. Portanto, deixar aqui esta nota e também deixar a nota de que também colaborem connosco, são sempre bem-vindos contributos e ideias e a equipe do Turismo Portugal e todos os parceiros que connosco trabalham, aqui relevando os dois parceiros que tivemos hoje connosco, estamos sempre disponíveis a receber também os vossos contributos. Muito obrigada. Muito bem, e com estas palavras da Leonor Picão, encerramos o nosso webinar quase no tempo que estava previsto. Muito obrigada a todos e contamos com a vossa contínua adesão e empenho no selo Clean and Safe 22-24. Até breve. Obrigada.